Esse canal tá mudado, né? Ano novo, vida nova, casa nova. A receita de hoje é uma salada feita com beterraba, mas na verdade verdadeira a ideia é ensinar para vocês alguns preparos que daí vocês podem usar para fazer outros sabores de salada, que é geralmente o intuito desse canal mesmo, certo? Dar aquele passinho a mais, te ensinar autonomia. Então não fica muito preso aos ingredientes da receita, porque você pode variar praticamente tudo, ok? A primeira coisa que eu vou ensinar é como fazer picles. Tem várias proporções de picles que você pode achar por aí. Tem uma até que é bem clássica, que é uma pesagem inteira para metade e 1/4. Então você pega 1 inteiro de vinagre, metade de água, 1/4 de açúcar e uma pitada de sal e depois aromatiza com o que você quiser. Alho, tomilho, louro, pimenta do reino, grão de qualquer semente, não importa. Só que aqui eu tô fazendo uma proporção um pouquinho diferente, então já corre na descrição desse vídeo para pegar todas as quantidades, porque aqui eu vou fazer no freestyling como vocês já conhecem. Primeiro passo então, eu vou diluir açúcar, uma pitada de sal e vou completar com vinagre. Aqui eu tô usando um vinagre que é um antigo vinho que estragou e virou vinagre, então já aí fica uma dica, quando o seu vinho ficar ruim, não joga fora. Guarda, que você pode sempre usar para fazer picles, temperar salada. E é meio livre, você pode usar vinagre de álcool, você pode usar vinagre de maçã, vinagre de vinho tinto, aí não importa. Como eu vou fazer um picles de beterraba, eu tô escolhendo um vinagre mais escurinho que vai deixar a beterraba com a cor mais concentrada. Mas se você estivesse fazendo, por exemplo, um picles de cebola branca, você poderia usar o vinagre de álcool para deixar ele bem branquinho. Se estivesse usando de cebola roxa, talvez o de vinho tinto é mais interessante. Se você quiser fazer um picles de alguma coisa mais delicada, tipo um pepino ou um chuchu, você pode usar vinagre de maçã, que é um pouquinho mais suave no sabor. Então já se joga aí no mundo do vinagre e entende um pouco qual tem o sabor do que para fazer a combinação que mais te agrada, ok? Água. Feita essa mistura, você pode aromatizar com o que você quiser. Eu amo louro, porque eu acho que tudo fica mais perfumado com louro. E aí, grão do que você preferir. Eu tô aqui no Elise Esconde com um pouquinho de coentro em grãos e mostarda em grãos também. E vou colocar ainda uns grãos de pimenta do reino. Daí agora é bem simples, a gente vai colocar esse líquido para ferver, vamos colocar o nosso legume aqui dentro que a gente deseja fazer o picles, e aí para cada legume a gente faz de um jeito, para cada produto, né? No caso, eu já ensinei a fazer picles de cebola roxa, se você quer ver, já clica aqui nesse vídeo, você vai ver o creme de milho. Então, a cebola, porque a gente corta ela menorzinha, acaba sendo mais rápido. Aqui eu vou fazer de beterraba, então a gente vai cortar a beterraba no formato que a gente preferir, e vai deixar cozinhando coisa de 5 a 7 minutos até ela ficar meio que al dente. E aí depois a gente desliga o fogo e deixa ela marinando ali até esfriar nessa solução. O legal de fazer picles é que você pode usar para guardar e conservar por mais tempo alimentos que você já não ia muito usar. Mas eu gosto de lembrar também que, apesar de estar bem na moda essa coisa de fermentação, de conserva e etc., o mais legal de você consumir esse tipo de alimento é justamente quando ele já curou e já levou o tempo que precisa para ele apurar no sabor. Então fazer um picles para usar no mesmo dia, eu acho meio besta. Melhor fazer e guardar na geladeira para depois usar um picles que já tá mais saboroso. Vou pegar aqui uma luva, porque a beterraba ela mancha a mão. E eu tô fazendo o curso de confeitaria na Cordon Bleu esse ano. E aí eu não quero ficar com a mão toda suja, toda marcada, porque vai que eu perco nota por higiene e não tô afim. Vou tentar não alterar muito o formato dela, porque eu vou cortar em tipo gomos, assim, em quartos, pra ela ficar uma pétalazinha. Essas cascas, se a sua beterraba for orgânica, eu te aconselho de lançar um caldo que vai ficar super rosa. E aí você vai usar esse caldo para fazer um risoto, caso você esteja fazendo, por exemplo, um risoto vegetariano à base de queijo, que é uma combinação muito boa. Ou você pode fazer, hidratar o polvilho e fazer uma tapioca colorida, tipo as que a Neide Rigo faz, enfim. Dá pra brincar bastante com a cor das cascas da beterraba e não precisar jogar fora. E agora, então, eu vou cortar elas no meio. E aí, dependendo do tamanho, eu vou cortar ou em 3 ou em 4, tipo, no meio e depois no meio pra ter tipo esses quartinhos aqui que eu acho que ficam bem graciosos pro picles e na salada vai dar uma crocância. No meio e depois em 3 ou 4. Vou colocar aqui pra dentro.
Então aqui a gente vai deixar essa beterraba cozinhando coisa de 5 a 7 minutos, só até ela ficar realmente al dente. Vamos desligar o fogo e deixar ela descansando aqui enquanto a gente faz o resto da nossa preparação. Daí é o seguinte, eu vou usar cebola roxa, que eu tenho aqui só metade, para fazer uma vinagrete bem básica que você pode usar para qualquer tempero. E para isso é legal a sua cebola estar cortada bem pequenininha, que é onde a gente vai ter bem o sabor da cebola. A gente vai ter uma leve textura, mas sem aquela sensação de estar comendo uma cebola crua. Então como que eu faço? Aqui eu tenho metade, eu vou cortar de novo na metade e vou separar, tipo, coisa de 2 pétalas por vez, assim, 2 ou 3 no máximo. Ok? Isso vai me ajudar a cortar de forma mais regular. Feito isso, eu vou dar uma certa aplanada aqui na minha tábua e vou cortar tirinhas e depois os cubinhos para ela ficar o menor que eu conseguir. Então vamos lá. Tirinhas primeiro. Você vê que a minha faca não tá da mais afiada, pelo barulho a gente ouve que ela tá me mordendo, mas tudo bem, já pratiquei bem. A gente posiciona aqui para elas ficarem todas retinhas e seguimos fazendo o menor cubinho que a gente conseguir. Eu vejo bastante gente na internet ensinar a fazer brunoise ou esses cortes regulares cortando a cebola inteira. Isso funciona quando a gente está fazendo cortes maiores, mas para cortes delicados assim, eu acho legal apostar nessa divisão a partir de pétalas, porque isso ajuda e facilita muito. Daí, o que você não conseguir cortar super regular porque sobrou a bundinha da cebola, eu já dei várias vezes essa dica, mas eu vou aproveitar porque 2020 pode ser que tenha seguidor novo aqui no canal. Aliás, se você não me segue e me levar essas coisas, já me segue no Instagram, se inscreve no YouTube, liga o sino, deixa seu like, compartilha, o que mais? É isso, né? Certo? Então, certo. O que sobrar da cebola, tipo esses restinhos que são mais difíceis de cortar, o que eu gosto de fazer? Eu congelo e depois que eu tenho bastante sobra de legumes, que eu faço isso com tudo que tem na minha geladeira, eu lanço um caldo de legumes, é uma boa forma de você não desperdiçar isso. E, inclusive, vamos lá, se você é novo nesse canal, você deve estar se perguntando, ela vai fazer um vinagrete, então ela vai cortar esse tomatinho aqui para fazer o molho. Então, o vinagrete que a gente chama de vinagrete no Brasil, na verdade, ele é um tipo de vinagrete. Vinagrete, por definição, é uma emulsão fria à base de um elemento ácido e um elemento gorduroso, que aqui no caso vai ser o azeite. Então você só precisa de um elemento ácido, tipo limão, vinagre, mais um elemento de gordura, um óleo, um azeite, e emulsionar isso a partir de movimento para você ter o que se chama vinagrete, molho base, serve para N coisas. No Brasil a gente faz bastante com o tomate cortado em pedacinho, que é o molho vierge, é um tipo de vinagrete. Aqui a gente vai fazer de cebola. Então eu já tenho a quantidade que eu queria. Olha só, meu picles levantou a primeira fervura aqui, primeira e única na verdade, certo? Eu vou abaixar um pouquinho o fogo, só para ele não ficar em super ebulição. E vou deixar ele aqui tranquilamente, 5 minutos, depois desligar e aí, listo. Só colocar num pote, de preferência esterilizado, e vai durar na sua geladeira por coisa de 3 meses, ok? Então, beleza, agora a gente vai cortar os outros elementos dessa salada. Falando assim em termos gerais, né, como que vai ser essa salada? Eu vou usar uma folhagem, no caso aqui eu tenho uma seleção de folhas, então poderia ser chicória, rúcula, alface, agrião, não importa. O que você tiver, inclusive acho legal você comprar tipos diferentes, porque daí fica mais sabor diferente na boca. Então aqui eu tô usando rúcula e uma mistura que é um mesclun, que são folhas mini, mas é só pra ficar bonito no vídeo, poderia ser restos de coisas, tá? Pra acompanhar eu vou usar de guarnição tomate e queijo branco. Por que que eu tô usando queijo branco? Porque a beterraba funciona muito bem com queijos claros, então tô falando de queijo fresco, de mussarela fresca, tô falando de burrata e também de queijo de cabra. Eu sei que não é o Brasil inteiro que tem queijo de cabra, mas no sul e em alguns lugares do Nordeste tem bastante, então aposta nessa combinação. Queijo de cabra e beterraba vai servir para risoto, para recheio de massa, para salada, para, enfim, patezinhos que você fizer no antepasto. Foca nessa combinação que ela é tipo queijo com goiabada, funciona bem demais. Aqui eu vou cortar meus tomatinhos em 4. Se fosse o tomate italiano convencional, grande, eu talvez cortasse ele em pétalas. Aqui, como eu tomatinho pequeno, eu vou cortar no sentido longitudinal em 4 e também no outro sentido, porque daí a gente já fica com um visual diferente. É sempre legal pensar na hora de montar uma salada que as folhas, de um modo geral, podem ser a base, se você não estiver falando de salada de grãos ou outra salada mais diferentona. E aí, a partir da folha que você escolher, tenta pensar na textura que você quer complementar essa salada. Então, por exemplo, aqui, eu estou usando rúcula, que é uma
uma folha mais delicada em textura, certo? Ela é até um pouco picante, mas ela não é como um repolho, que é duro, por exemplo, ou como uma chicória, ou uma couve, que tem mais mastigação. Põe na boca, ela quase que derrete, certo? Então a gente tem que buscar ingredientes para complementar que vão trazer textura. Então aqui eu tô cortando meu tomate que tá menos maduro e apostando na minha vinagrete a partir de cebola para complementar a textura levinha com uma coisa que tenha mais mastigação. Mas eu acho legal a gente pensar em combinações menos óbvias. Então, já que aqui eu tenho a folha que é delicada, o tomate que tem uma textura, mas ainda assim é macio, eu vou apostar em uma coisa que seja mais durinha. Então eu vou de maçã verde. Poderia ser abóbora, poderia ser abobrinha cortada maior para ter mais textura, sendo um pouquinho mais firme mesmo. O que mais? Pera, chuchu. Então aqui eu vou pegar só um pedacinho da minha maçã e vou cortar umas lâminas mais fininhas. Só que é importante com a maçã a gente lembrar de colocar limão sobre as tiras, senão ela acaba oxidando e a gente vai servir uma salada preta quando formos comer. E aí um pedacinho pra mim, porque eu amo. Então agora a gente despeja um pouquinho de limão sobre essa maçã, pra ela não oxidar. Isso acontece super rápido, então coloca o limão e já mistura aqui bem, tá? Então vou colocar aqui mais um pouquinho de limão para evitar a oxidação. Nossa beterraba já tá bem, ela tá al dente. Vou mostrar para vocês o pontinho que ela fica. Olha só, ó, consigo cortar com a colher apesar dela ter uma firmeza. Tá vendo? Cozida pero no mucho, ok? Então aqui eu vou deixar a minha beterraba esfriar nessa solução e uma vez que estiver bem geladinha, a gente transfere para um pote hermético. Esse aqui eu já fiz há algum tempo. É realmente importante a gente deixar o picles descansar na geladeira para ele ficar mais saboroso. Então eu vou separar uns picles aqui para a gente depois finalizar a montagem dessa salada. Pensou nas suas folhas, pensou na guarnição que deve ter essa textura intermediária, né? Tipo o tomate. Trouxe uma coisa mais adstringente, que é a maçã. Agora eu quero algo crocante, bem durinho. Então vou quebrar grosseiramente aqui algumas nozes dentro dessa salada. Poderia ser semente de girassol, semente de abóbora, castanha de caju, castanha do Pará, coco, o que você quiser de fruta seca vai bem. Crouton, se você não for da fruta seca, quiser um glúten. E vou colocar os meus verdes aqui em cima. Essa daqui, para quem tá curioso, é a rúcula selvagem ou selvática. Cada lugar eu vejo um nome para ela. Mas nada mais é do que uma rúcula, tem o mesmo sabor, é que ela é linda e eu gosto aqui de usar no vídeo. E também vou pegar algumas outras folhas que tinham aqui na geladeira, que é essa mistura. Mas então, alface, agrião, rúcula, almeirão, catalônia, vai que vai, tudo é bem-vindo. E vocês podem perceber que eu não misturei tudo. Por quê? Porque vocês lembram que eu coloquei limão na maçã, né? Então toda vez que a gente coloca um elemento ácido, limão, na salada, ela começa a murchar e marinar essa salada. Como a gente ainda não vai servir, eu vou deixar só aqui em cima para começar essa montagem. E vamos passar pro nosso vinagrete para poder temperar tudo e servir. Primeiro passo, nossa cebola tá aqui, eu vou espremer um limãozinho aqui dentro, vou colocar um melzinho aqui, por quê? Porque beterraba já é docinho, ela chama coisas que são parecidas com ela, a gente ainda vai colocar o queijo branco, então vai ficar muito gostoso trazer um mel, um adocicado para vinagrete, que acaba também dando uma balanceada aí na acidez do limão. Uma colher. O legal também é que o mel deixa a vinagrete um pouquinho mais espessa, que eu particularmente gosto bastante. Esse mel aqui é um mel maravilhoso que eu comprei na minha última viagem da Itália. Depois eu vou marcar o produtor porque é uma pessoa incrível, mas enfim, isso é papo pra outra hora. E aí, feita essa basezinha aqui, a gente pode colocar a erva que a gente quiser pra dar um sabor. Então pensa quando você estiver fazendo uma vinagrete. Vinagrete do que eu quero? Ah, de laranja, de tangerina, de algum suco. Extrai esse suco, ele tem que ter acidez, senão você tem que completar com limão. Coloca a base, outra base se você quiser, aqui no caso a cebola, poderia ter sido só o mel mesmo. Esse elemento pra dar a parte que vai espessar. E agora eu só vou colocar um tomilho, porque eu sou obcecada, vocês sabem disso, né? Que eu tenho aqui fresco. Você vê que muda o ano, muda o cenário, mas alguns gostos sempre ficam preservados, que é o meu amor pelo tomilho. Colocar aqui algumas folhinhas, poderia ser salsinha, coentro, sei lá, o que você preferir. Então eu misturo tudo aqui, um dedinho de sal
pimenta do reino moída na hora. E vamos partir para emulsão fria. Quem é aluno do meu curso sabe que para emulsão fria a gente precisa do quê? Um fouet. E vou começar a despejar o meu azeite num fio e mexendo. É claro que isso aqui não vai acontecer tipo uma maionese, ele não vai montar loucamente. Mas para uma emulsão fria, para o vinagrete acontecer e ter a textura aveludada na boca, é bom você colocar o azeite aos poucos. Aliás, falando sobre isso, textura aveludada, vocês lembram que eu falava super untuosidade, 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 vocês ficavam dando risada, escreviam nos comentários, né? A Elisa fala muito essa palavra. Tem um seguidor meu que problematizou o untuosidade, porque untuosidade é uma coisa gordurosa, blá blá blá. Trago novidades! Untuosidade é uma palavra utilizada na confeitaria, porque agora eu sou aluna da Cordon Bleu e eu tô sabendo de tudo. É uma palavra jargão. Ou seja, untuosidade na confeitaria significa uma coisa aveludada, como eu bem estava utilizando corretamente, ok? Obrigada, tchau. Dito isso, voltamos para a nossa vinagrete. Então a gente fica mexendo aqui, ó, e um fiozinho de azeite, até a gente sentir que essa mistura ficou levemente mais engrossada. Ela ainda permanece líquida, mas vou mostrar aqui que ela dá um pontinho diferente. Se você não gostar de mel ou se for vegano, você pode adicionar o melado de cana, que vai dar também ajuda nessa textura. Mas é sobretudo o movimento aqui do fouet que vai te dar a textura final do vinagrete. Ó, tudo bem, líquido, se eu fizer assim, você fala, ah, tá líquido. Mas ó, chega perto aqui pra ver. Dá pra ver que ele tem uma texturinha um pouco mais densa em função da emulsão fria, ok? E agora a gente vai pegar 2 colheres, vou misturar tudo e a gente vai servir essa salada. Por que que eu não vou misturar minha beterraba agora? Porque senão ela vai tingir tudo e vai perder um pouco o charme da apresentação. A mesma coisa com o queijo escolhido da vez. Aqui eu tô escolhendo queijo de cabra, como eu falei, combina super bem com a beterraba. E esse é um queijo um pouco mais cremoso, então eu vou quebrar ele com a mão para mostrar que você pode sim ter apresentações super lindas e delicadas que tem essa pegada mais rústica. Não é mesmo, Marcela? Yeah. Então eu vou deixar esses 2 elementos para colocar no final, que é para eles poderem aparecer e não se misturarem. O queijo, por ser muito mole, acabaria se desfazendo aqui e a beterraba ia atingir tudo. Então, atenção. Primeiro eu vou misturar aqui o que a gente já tem aqui de salada e vou completar com a nossa vinagrete para temperar tudo e vocês vão ver como ela vai acabar dando uma pequena murchada. Volto a misturar. Essa salada é bem verão. Eu não tô usando nenhuma carne, proteína de animal, nem nada aqui. Quer dizer, tirando o queijo, porque eu acho que salada combina com absolutamente todas as carnes que você quiser comer. Então você pode servir com peixe, com frango. Ela também pode se bastar sozinha, mas saiba que ela é o acompanhamento mais coringa que você pode encontrar por aí. Inclusive só com ovo também fica tudo. Beleza, olha que delícia, que bonito. Tá super colorido já, certo? Então agora vamos empratar a base com as folhas. Legal tentar colocar assim de uma forma que ainda dê um certo volume, sabe? Espalhar aqui. E vamos finalizar com a beterraba e o queijo. E se você acha que acabou por aí, trago novidades. Não acabou por aí. Eu vou ensinar uma firula. Ninguém sentiu falta da firula até agora, eu fazendo um negócio super simples aqui. Ninguém se perguntou onde estão os detalhes totalmente supérfluos, porém incríveis, que eu compartilho. A louca. Vamos lá, vou chegar nessa parte, peraí. Vou fazer o quê? Uma pipoquinha de arroz, que eu vou usar o arroz selvagem. Para quem não sabe, alguns tipos de arroz acabam inflando sob alta temperatura sem gordura. Então não é igual pipoca de milho, que a gente vai fazer o azeite esquentar, o óleo e depois estourar. A gente vai colocar esse arroz selvagem direto em uma panelinha bem quente, tá? Então enquanto ela esquenta aqui, eu vou tomar meu tempo para decorar com a minha beterraba, de forma que ela apareça nessa salada sem tingir tudo e deixar tudo muito homogêneo. Inclusive, quem me deu a ideia de fazer essa salada foi a Marcelita, querida, rainha deste canal. Então, Nena, dedico a você. O picles da beterraba também acaba já conferindo um caráter mais ácido para ela. E aí, o queijo, o bom do queijo é você pegar assim, ó, e dar uma esfarelada nele, em cima da salada, meio de qualquer jeito, porque vocês vão ver como isso acaba deixando ele mais rústico. Outro queijo que funcionaria muito bem aqui seria o feta, sabe? Aquele queijo mais firminho também.
Ó, minha panela tá hiper quente, ó, dá até pra ver que ela tá quase mudando de cor aqui. Eu vou colocar a minha pipoquinha e ó, o importante é mexer. Pipocou, já tira do fogo. Tem que estar com a panela bem quente, prefira usar uma que não tenha fundo antiaderente, que é para não danificar o material, que não resiste muito bem a alta temperatura. E aí, põe aqui dentro, evite de colocar muita quantidade, porque se tiver uma montanha, ele não pipoca. E aí, ó, passarinho, que som é esse? Aquelas que já brisa. Colocou a pipoquinha, a gente dá essa mexidinha aqui, porque ó, é coisa de 10 segundos. Você começa a ouvir pelo som. Inflou, tirou. Vale lembrar que não são todos os arrozes que pipocam. Até onde eu sei, o castanho e o selvagem é que fazem essa pipoquinha. Então, não vai, talvez se você tentar com arroz integral e tal, não vai rolar. Mas tem alguns grãos que inflam, que ficam bonitos. O que mais? Amaranto vira uma pipoquinha bem fofa. Deixa aqui nos comentários se você já fez pipoquinha de qualquer outra coisa que não fosse milho e qual você usou, que daí mais gente sabe essas variações. O legal da pipoquinha de arroz é que, bom, ela é super saudável porque é só arroz inflado. 2, não tem nenhuma fonte de gordura, tipo óleo, manteiga, nada disso. E traz um crocante super leve porque o arroz tem essa coisa airadinha. Inclusive, se você é da confeitaria, time confeiteiros, saiba que você pode fazer pralinê desse arroz e fica incrível, ou simplesmente rechear algum preparo que leve chocolate e vai super bem. Vou esperar ele dar uma esfriadinha aqui e finalizar com a pipoquinha. Você pode perceber que eu não coloquei sal, não coloquei pimenta do reino, porque todos esses temperos já estavam na minha vinagrete e eu acho que dispensa, porque é uma salada com um molho bem feito, dispensa aquele sal e pimenta desleixados sobre a mesa. Eu tava com muita vontade de fazer uma salada assim mais composta aqui no canal, porque é uma das coisas que eu mais guardo de lembrança positiva do tempo que eu morei na França. Lá a salada, chamada salada composta ou salade composée, é uma refeição plena sozinha. A salada não é vista só como um acompanhamento, como aqui no Brasil. Então eu acho legal mostrar para vocês algumas receitas que vão elementos diferentes e tentar propor uma refeição mais leve, ainda mais nesse calor que estamos vivendo em janeiro, certo? E se você quer mais receitas sobre salada, já deixa aqui no vídeo que eu estou preparada para gravar uma série especial verão para vocês.